escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da Galileia, todo-poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. Enche os céus, a tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória
encher a minha vida. Oh, tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Yeah. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único digno, poderoso Deus incomparável. Hey, vem aqui sobre nós, poderoso Deus incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único digno, poderoso, amado, incomparável. Vem, 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 vem aqui sobre nós. Tu és digno, Senhor, poderoso. Vem, vem, vem aqui nesse lugar, sobre nós. Vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus.
os céus estão carregados. Sinto que os ventos começam a mudar sobre os meus pés. A terra está pronta e é o tempo da chuva descer. Sim, vai chover. Pois é água viva que desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, sobre mim meu coração está pesado. Eu sei de sonhar outra vez. Vejo as nuvens e sim, estou pronto. Terra seca, eu dançaria, vou levantar minhas mãos. Pois é água viva que desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, e toda a terra está cantando. Chuva, e toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, vem sobre mim. Não feche os céus, não feche os céus, não feche os céus, Senhor. Feche os céus, não feche os céus, não feche os céus, Senhor. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, vem sobre mim. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. manifestado na carne, foi justificado em espírito.
Sopra, Senhor, a sua vida. Sopra, Senhor, a sua vida. Sopra, Senhor.
E onde for eu vou, que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei
for eu vou, que disser direi, que orar, orarei. Onde for eu vou, que disser direi, que orar, orarei. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é Deus prova Abraão. Como nós vimos na semana passada, Abraão e Sara tiveram um filho que se chamava Isaac. E Isaac cresceu e se tornou um menino muito bonito, forte e obediente a Deus e aos seus pais. E Abraão e Sara estavam muito felizes e amavam muito o seu filho. Certo dia, pela manhã, Deus foi até Abraão e falou assim com Abraão: Abraão, pegue o seu filho, leve-o até o monte que eu vou lhe mostrar e ofereça-o ali em sacrifício a mim. Deus estava provando o coração de Abraão. Ele queria ver se Abraão amava mais o seu filho ou amava mais a Deus. E essa foi uma direção muito difícil de ser obedecida. Abraão entendeu que ele precisava entregar o seu filho em sacrifício a Deus, mas não foi nada fácil, pois ele esperou para ter esse filho por muitos anos, mas mesmo assim ele se levantou e obedeceu. Estavam então Abraão e Isaac a caminho da terra de Moriá, quando Isaac perguntou: Papai, nós temos tudo o que nós precisamos para o sacrifício, mas e o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? E foi muito difícil para Abraão responder essa pergunta. Mas então ele olhou para Isaac e disse: Meu filho, o cordeiro para si, para o sacrifício, Deus irá prover. Deus irá preparar. E quando chegaram ao monte, que foi indicado por Deus, Abraão preparou o altar,
e em seguida pegou Isaac pelas mãos e lhe contou o que Deus havia pedido. Isaac poderia ter ficado com medo, poderia ter saído correndo, mas ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu desde pequenininho que ele precisava confiar e obedecer a Deus. E então ele ficou ali junto com seu pai e obedeceu. Então Abraão estava já pronto para sacrificar o seu filho e lá do céu Deus então falou bem alto: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você é obediente à minha palavra, eu sei o que está no seu coração e sei que você não me negaria nem mesmo o seu filho. Não mate o seu filho, não sacrifique o seu filho. E nesse mesmo momento, eles encontraram preso em meio a alguns arbustos um cordeiro, que foi então morto em sacrifício ao Senhor no lugar de Isaac. Beleza, pessoal? Essa então foi a nossa história e semana que vem nós continuamos aí com a história de Isaac, certo? Beijão, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau! E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Fala, meus irmãos, unindo gerações, noite de celebração. Eu tô aqui me preparando para ir para casa de recuperação, para deixar algumas coisas para eles lá, servir a vida deles. Queria lançar um desafio sobre a tua vida. Qual é o desafio de você, pelo menos uma vez no mês, você tá lembrando da casa de recuperação, desafio Jovem Betel, e tá separando aquilo que a gente não deixa de usar, né, irmão? Todo dia eu creio que a gente usa. E eles precisam lá também. Muito, né? A casa às vezes lá fica com 60 homens, né? Imagina isso. E eu creio que a gente pode estar servindo aquele lugar com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Mas a gente precisa se despertar para isso.
amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Aleluia. Faça isso, irmão. Ore por isso, para que Deus acenda a vontade de servir, para que quando você estiver no seu trabalho, você lembre da casa de recuperação, você lembre que você precisa servir, que você quer servir, que você ama servir o reino. E senão o que acontece no nosso dia a dia, a gente vai vivendo a nossa vida, procurando as nossas coisas e não tem espaço para o próximo, não tem espaço para praticar o amor de Deus. E nós precisamos praticar o amor de Deus. Tem muita gente que diz que eu sou isso, mas não sou praticante. Eu sou católico, mas não sou praticante. Eu sou budista, mas não sou praticante. Eu sou cristão, mas não sou praticante. Eu tenho dificuldade em acreditar que você pode ser algo que você não pratica. Nós precisamos praticar. Deus está nos chamando para isso. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Nós estamos aqui, país extremamente muçulmano, de madrugada. É impressionante como que eles oram e intercedem. Os horários, maneira, cultura e a fidelidade deles. A intercessão, a oração. Deus que venha sobre essa nação, em nome de Jesus. É o mercado central de Rabat. Muita gente, a maioria muçulmana, e a gente vê uma carência muito grande. Apesar de muçulmanos, carência, o Senhor derrama o seu espírito, como diz a palavra nos últimos dias. Toda a carne, libera o Espírito Santo sobre essa nação. Libera sua palavra e também ceifeiros, em nome de Jesus. Marrocos, Rabat, esse momento da oração, o som sobre a cidade. Percebo que é de intercessão, é só uma oração. Tem orações que são cantadas, mas tem algumas, percebo que é intercessão, uma coisa mais clamor. Estamos aqui já nos preparando para ir embora. O Senhor levante uma geração para liberar o poder de Deus. O Senhor nos levante. Rabat.
nome de Jesus. Olá, Unindo Gerações, estamos aqui na Europa, Portugal e o melhor tempo já chegou. Queridos, esse momento é tão especial na nossa vida, na nossa história, de tudo que a gente tem sim vivido. Eu sempre tenho falado isso, tudo que a gente tem provado de Deus. Nossa vida precisa ser um testemunho, e eu digo com muita paz que aquilo que nós temos vivido é aquilo que Deus tem sim liberado sobre a nossa vida, a nossa história. Quando nós temos isso como entendimento, eu não queria ficar aqui usando versículos, queria falar de mim. Quando nós começamos a reconhecer que Deus, Ele tem feito coisas grandes na nossa vida, o nosso coração se torna grato a isso. E quando o nosso coração é grato, existe algo de generosidade nele. Quanto que eu sou generoso, generosa. E isso faz todo sentido de que quando Deus vê essas coisas, generosidade, gratidão, Deus é tocado, queridos, e nós temos provado disso a cada dia. Queria dizer para você, não perde um coração de ser grato e generoso diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama essas coisas e Ele te chama, sim, a fazer parte de pessoas que prosperam, chegam em lugares tremendos. E também, se você tem passado por grandes dificuldades nessa área financeira, de você também ser abençoado no nome de Jesus, levantado e sair desses lugares. Eu quero dizer, não perca isso do teu coração, não perca isso da tua vida, tua gratidão e tua generosidade. Procure os líderes, né, da igreja onde você participa e faça isso. Aqui na Europa, Portugal fala, faça isso com força. Deus abençoe tua vida nesse momento, abra portas, te faça chegar em lugares tremendos que você nunca provou na sua vida, na sua história. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. É muito bom estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Amilcar. Eu vim com meu filho primogênito. Já não sei nem onde ele está. Ele sumiu, né? Mas amém, Mateus. Tem sido um guardião no meu ministério, na minha casa. Meu filho mais velho. Nós fazemos parte de um ministério chamado Dora, e desse ministério algumas coisas aconteceram, e uma delas foi a igreja, o ministério que eu vou imitar vocês, apostólico e profético. E por isso que eu tenho uma identificação com vocês. Eu nunca esqueço de vocês, sempre acompanho pela rede social. Eu sempre falo para minha esposa, sempre e repito sempre, que nós amamos os líderes desse lugar, e esse lugar, apesar de que nós não estamos, obrigado querido, diariamente juntos, igual Atos 2, 46, 47, mas no coração nós estamos, vocês podem ter certeza disso. Amém? E, queridos, o avivamento é no coração. Tem gente que está perto e o coração está longe. E tem gente que está longe e o coração está perto. Isso é uma realidade. Não tem como entender muito bem sobre essas coisas, mas elas são reais. Eu queria fazer já uma propaganda aqui num livro que nós escrevemos na nossa caminhada de louvor e adoração desde lá do Brasil, 9 anos isso,
Quando nós iniciamos, de tudo que Deus fez, gravadoras que a gente participou no Brasil, experiências que nós tivemos, a última, para a honra do Senhor, tivemos com Marcos Witt, por 2 anos, já não lembro o que ano foi, se o Mateus lembrar, fala aí, os nossos CDs pela Canzion, eu não lembro mais, tanta coisa que a gente ouviu de Deus, experimentou de Deus nessa vida de adoração, que muitas vezes nós ligamos a adoração de uma maneira errada, somente a música. E a adoração, ela primeiro começa aqui, queridos, no coração. Mateus 15, 9, quando Jesus fala, em vão vocês me adoram, daqui a pouco Jesus começa a ensinar os discípulos dele que a adoração começa aqui dentro. Ok? Escrevemos um livro, apesar da mensagem ser um pouco forte. O pastor Sidson, ele escreveu o prefácio, um dos que escreveram, e ele escreve, né, apesar da mensagem ser negativa, vã adoração, eu gosto dessas coisas. O significado, vocês sabem que não é para ficar nisso, é para haver um despertamento na nossa geração, uma ajuda, amém, nessa geração, para que desperte ao que Jesus falou. O Pai procura o quê? Verdadeiros, amém. Isso também não significa, estou desmistificando, que eu tenho a melhor adoração e os outros não têm. Eu estou desmistificando algumas coisas, porque no meio a gente já começa a ouvir situações, eu já ouvi tanto, mas não tem nada a ver que nós temos a verdadeira adoração ou que eu sou, porque eu escrevi. E para surpresa nossa, para a glória de Deus, nós entramos num time de uma editora muito famosa lá no Brasil, a Edilan. Foi uma surpresa de Deus ter sido convocado, né, aceito. E estamos formando a cada dia mais uma aliança com a Edilan, com os proprietários que são líderes espirituais lá no Brasil e nas nações. E nessa Edilan tem nada mais, nada menos do que John Bevere, Bill Johnson, e está lá o Amilcar no meio lá. E outros escritores do Brasil, muito queridos, e nós estamos lá, irmãos. E o livro aqui no Portugal já acabou, nós viemos sem livro, e no final, o meu filho vai vir aqui para ensinar você, se você quer entrar na lista de espera, nós estamos para receber uma remessa do Brasil, e você pode receber essa remessa na tua casa, amém, fazendo parte de uma lista, amém, de espera, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através desse livro, amém. É um despertamento, é algo que Deus tem tantos testemunhos já de pessoas que têm lido o livro e têm sido mesmo ministrados pelo Espírito Santo, amém, queridos. Fiz da melhor maneira que eu pude o comercial, porque o senhor é ruim para fazer essas coisas, estou aprendendo, hein? O pessoal me cobra bastante sobre isso. Estou aprendendo, aos pouquinhos nós vamos lá. Mas amém, irmãos. Eu vou compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Vou procurar ser o mais simples possível, tá bom? Vamos ouvir de Deus sobre... Me chama muita atenção essas noites proféticas aqui na CAP. Isso me chama muita atenção. É um tema que eu amo e que eu busco viver na minha vida, amém? E eu queria já, então, junto com vocês, ir lá no primeiro livro da Bíblia, que é em Gênesis, ver algo que está escrito ali, bem simples. Gênesis capítulo 1, versículo 1 também. Em princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma, vazia,
e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja, e houve. Amém? O quanto que a nossa geração, principalmente com a ajuda da internet, tem ouvido falar sobre essa palavra profético ou profética. Eu ouço falar bastante, até mais do que o apostólico, sinceramente. A gente ouve, olhando para Efésios capítulo 2, 20, quando Paulo ele defende isso, e ele ensina sobre isso, sobre algo que é tão importante para a nossa geração, entendermos então o que seria o profético para nós, ou o que seria uma nação profética, ou uma igreja profética, ou uma vida profética. Eu tenho sido assim, a cada dia da minha vida, levado a pensar essas coisas. E quando eu vejo Deus por meio da palavra, peço desculpa, bati aqui sem querer. Quando eu vejo Deus através da sua palavra dizendo haja, e foi dessa maneira que Ele cria todas as coisas, nós por muitas vezes temos o profético por algo tão espiritual ou espirituoso, de alguém vindo só trazer uma revelação ou um movimento, mas a verdade é que o profético em Deus é muito mais que isso. O profético em Deus são fundamentos, são bases, é uma história. E o maior segredo nisso é que isso é uma estrutura de reino. E é aquilo que Deus fez. E Ele fez através da sua o quê? Palavra. Que trouxe o quê? Vida. Amém? Quando um profeta de ofício, ele é chamado para isso, por exemplo, dentro de uma nação, o profeta de Deus, ele vem anunciar algo. Anunciar o quê? Os fundamentos de Deus. Vamos dar um exemplo aqui de Jeremias. Jeremias, eu vou te levantar, mas aquilo que eu vou te levantar, você vai, vamos resumir, você vai para uma nação e você vai destruir tudo ali, cara. O que é destruir tudo? Pensamentos, filosofia, cultura, tudo que está desordenado você vai bater, e vai bater com força. Eles não vão gostar de você, mas eu estou contigo. Eu lembro de Ananias, o do Novo Testamento, e o de Paulo, quando o Senhor fala, vai até a casa de Paulo. É uma palavra profética ou não? Só que anunciada pelo próprio Senhor, que se manifestou na sua teofania e foi lá e disse, e Ananias, eu já tenho ouvido falar desse cara aí. Mas Deus constrói toda a situação através da sua o quê? Palavra. Nós precisamos tomar muito cuidado que o que mais Deus quer nos investir nesse tempo é da sua palavra. Agora eu quero te dizer algo que é o segredo, e eu já vou falar o segredo do início e não no fim. No fim a gente vai, sei lá o que vai acontecer hoje. Já está acontecendo, não vamos ser místicos, amém? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Está amarrado, amigo. Mas eu queria dizer algo para vocês, o segredo disso. O segredo do haja, o segredo daquilo que Deus fala para Adão, Eva, o segredo que Deus, através de agora Jesus, que se fez carne, habitou, trouxe a sua glória e começou a anunciar o reino de Deus. O segredo para a igreja de Jerusalém está ali, Atos 1,14, unânimes orando, e Atos 2,1, e de repente veio do céu como um som. Quem que veio?
o Espírito Santo. Qual que foi o segredo? O maior segredo do profético não é em si aquilo que se fala. O que Deus quer constituir, eu creio, apóstolo, eu creio, irmãos, no meio das nossas comunidades, estamos aqui em Europa, Portugal, Inglaterra, formar em nós é algo que ele conseguiu ver em Moisés, em Abraão, em Sara, em Ruth, em tantos homens e mulheres de Deus. O segredo não foi eu falar, não foi o profético, não é eu vir aqui, não é só isso. A formação está naqueles que ouvem. Aí está o segredo. Se o profético não tiver aqueles que falam e aqueles que ouvem, passa. Ou nem passa. Faz sentido? Eu queria ler um versículo que eu gosto muito. É um dos autores mais queridos do meu coração. Amós capítulo 3, versículo 7. Se puder colocar para nós lermos. Eu vou ler o que está na tela, ok? Que fica mais fácil de ler junto com vocês. 3:7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem o quê, queridos? Revelar o plano aos seus, Vocês creem nisso? Isso é uma palavra que a gente pode constituir dela um princípio. Gosto muito de 2 Crônicas 20:20, que é, uma junção de coisas poderosas. De crer, ouvir, que vai trazer paz, prosperidade, quando nós ouvimos os profetas. Tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão o quê? Vitória. Uau! Mas qual que foi o maior segredo? O maior segredo é que desde o início de todas as coisas, estou criando aqui um pano de fundo para nós entrarmos em algo muito especial para nós. É que Deus, antes de trazer o dilúvio, Ele fez o quê? Ele anunciou, mas Ele anunciou para quem? Para quem estava ouvindo Ele. Porque a palavra diz que Noé era um homem o quê? Íntegro, e ele andava com quem? Andava com... Então ele o quê? Ele ouvia Deus. Eu chamei minha família semana passada, apóstolo Jean, na sala da minha casa, e eu disse para eles assim: eu creio que o Espírito Santo falou algo comigo, e que se eu não despertar eu vou morrer frustrado. O quê? Eu espero tanta unidade, eu prego unidade há tantos anos, já me frustrei tanto, e não porque eu acertei todas. Eu amo unidade, mas acho que eu vou me frustrar nisso. Falei para eles, isso é um lugar que eu vou morrer na praia, e eu vou explicar para vocês o porquê, para minha esposa, para meus 4 filhos, e para meus 2 gatos. E eu expliquei para eles, quando a igreja de Jerusalém, ela se uniu no mesmo propósito, elas tinham um diferencial muito grande naquele avivamento que eles estavam vivendo. Qual que era o diferencial tão grande? É que primeiro eles ouviram, segundo é que eles estavam cheios. Cheios de quem? Da mentalidade do Espírito Santo. E como que eu, Amilcar, um pobre mortal,
Vou querer ficar cobrando, esperando unidade, sendo que nós ainda não entendemos. E eu quero ser o primeiro, se ainda não estamos bêbados. Isso faz sentido, vocês estão entendendo? Eles estavam bêbados. E nós estamos bêbados. Eles estavam cheios. E nós? Muitas vezes é um pinguinho assim. Aí eles vendiam suas propriedades e bens. Por quê? Porque estava tudo bêbado. Vocês estão entendendo? Não é que eles estavam fora de si, mas eles estavam cheios daquilo que eles ouviram e esperaram. E tomou a vida deles uma mentalidade, uma cultura entre eles, mesmo que fosse entre poucas pessoas, dominou o mundo. Atos 17:6, os loucos que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, eles chegaram aqui também, vamos matar eles. Aí pegaram um lá no meio da praça, vamos matar, mas não conseguiram matar. Porque eles estão chegando aqui. Mas por quê? Qual foi todo o segredo? Noé ouviu. Quando Deus chama Abraão, Abraão o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te... O que aconteceu com Abraão? Ele ficou? Ele o quê? Foi para um lugar que ele não tinha nem o quê? Endereço. Ele ouviu ou não? E muitas vezes a gente quer endereço. Não, mas porque eu sou perfeccionista. Cuidado, querido. Uma coisa que Deus não é perfeccionista. Deus é perfeito. Mas na perfeição de Deus, Ele vai pegar nós. Ele está nos pegando. Esse lugar de Covid-19 é porque Ele pegou nós. Não tem para onde ir. É só Ele. Não tem o que fazer, é só Ele. Já perceberam isso ou não? Abraão percebeu isso. Deus fala para Abraão, vou colocar o meu povo no Egito, e eles serão escravos. Anunciou ou não anunciou? Qual que é o maior segredo? É o falar ou é o ouvir? E o que nós temos ouvido? E o que nós temos praticado? Em Atos 2,37 eles ouviram. Ouviram quem? Pedro pregar. E Pedro pregou o quê? Jesus. Ele estava cheio de Jesus. A palavra fala, e no meio dos 11 se levanta quem? Pedro. Junto com os 11. E ele anuncia. E o que acontece? Eles o quê? Ouvem. E o que acontece nesse lugar? O profético se constitui. Porque alguém falou e alguém o quê? Ouviu e alguém está praticando. Uau! Eu escrevi aqui, nós somos a geração que temos ouvido muito e feito o quê? O segredo não é que Deus está erguendo profetas, mas é aquilo que essa geração ouve e é aquilo que essa geração quer fazer. Não é o que estão revelando por aí ou o que estão profetizando. Eu amo isso. Eu amo profetizar. Mas eu estou entrando num lugar que eu amo muito mais as pessoas ouvirem o Espírito Santo. É aquilo que nós estamos abertos para ouvir. Faz sentido? Estão entendendo? Percebe? Noé ouviu. E ele fez aquela loucura, uma arca no meio daquela geração. O que nós temos feito? Abraão ouviu. E Abraão era já quase velho e depois de 99 anos velho. E a esposa era o quê? Era velha e mas ele ouviu o profético e ele praticou. Romanos 4, se eu não estou enganado, 18. Que Abraão já quase com seus 100 o quê? Anos,
ele ouviu, já com o seu corpo amortecido, ele era velho, mas o que ele fez com tudo aquilo? Ele entrou em um lugar que a gente pode falar profético. Aquilo que Abraão não podia, no profético ele conseguiu. Aquilo que para Noé e aquela geração era louco, Deus fez. Aquilo que era ruim, ficar 430 anos no Egito, aconteceu. Mas foi do Egito que Deus levantou Israel. Foi naquele lugar. E por isso se repete tantas vezes na Bíblia, desde quando eu tirei vocês do Egito. Não fala tanto desde quando eu falei com Abraão, desde quando eu falei com vocês no Egito. Uau! O que faz mais sentido no profético? São pessoas que falam, são pessoas que ouvem. Isso é um lugar poderoso e que pode haver uma dinamite aqui em Portugal, com certeza. Faz sentido? Vamos em Números capítulo 12, versículo 8. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, e Moisés fez isso. Números 12, versículo 8. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas ou símbolos. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Só até aí. Deus falava com Moisés o quê? Mas por que Moisés? Faz sentido? E o que Deus fez através de Moisés? Eu creio que Deus está nos levando para esse lugar. Eu creio que Deus está nos chamando a um relacionamento que não fica só nos movimentos, mas fica no face a face, e não só nos símbolos ou nos enigmas. Por que tantos símbolos esses dias? Parece que o profeta virou um adivinhador, ou só mudamos de macumbeiros para cristãos, só numa chave que a gente fala que Jesus é o Senhor, mas o que nós queremos mesmo é resolver a nossa vida. Uau! Isso são paradigmas. O que Deus nos chama é falar conosco e ter um relacionamento conosco. Uau! Ele fez isso com Moisés. E Moisés estava levando a nação de Israel a novamente esse lugar, a ponto de que em Jesus o véu é rasgado de cima a baixo. Para quê? Para que nós tivéssemos relacionamento com Deus como? Face a face. Você pode ouvir de Deus hoje que você vai para a Etiópia. Uau! Mas por quê? Porque eu sou uma geração que eu estou o quê? Ouvindo. Eu percebo que o maior segredo é ouvir. Em Deus as coisas foram criadas a partir desse relacionamento. De que alguém fala face a face. E de que nós podemos ouvir a Deus nessa geração. E construir tantas coisas a partir da nossa família, a partir da igreja, a partir daquilo que você é, que vai fazer sim sentido na sua vida e na sua história. É aquilo que muitos chamam hoje de alinhamento. Deus quer nos alinhar, mas para isso nós precisamos ouvir. Moisés ouviu. Moisés foi levado para esse lugar de ouvir o Senhor. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, a igreja de Jerusalém no profético, ela iniciou porque ela ouviu. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 2 até o 4. Atos 1, 2, 4. Eu estou querendo ser o mais bíblico possível, ok? Para a gente fazer um pano de fundo bem forte aqui. Amém, queridos? Atos 1, versículo 2.
até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. E apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Quem que disse isso? Jesus. Ele falou para quem? Provavelmente, não só para os discípulos, mas já existiam algumas pessoas íntimas também, que nós podemos ver em Atos 1,14. Maria, os irmãos de Jesus, ok? E eles ficam em Jerusalém. E dos 500 que sobraram, agora só tinha 120. E esses, o que eles fizeram? Qual foi o segredo da igreja de Jerusalém? Qual foi o segredo deles estarem ali unidos em o mesmo propósito? É que tinham homens e pessoas ali, mulheres, que resolveram o quê? Ouvir Jesus e obedecer. O pior lugar para ficar naqueles dias era em Jerusalém. Por causa de quê? Tantas coisas que aconteceram ali. Não era tão fácil ficar ali. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram em Jerusalém. Eu sinto no meu espírito dizer algo aqui, no geral: fiquem em Jerusalém. Vou repetir. Vou ligar aqui o profético na parte de profecias. Existem pessoas aqui que precisam ficar e ir até o fim. E qual vai ser o fim? Vocês serão revestidos da promessa. Creem nisso? Pastor, mas eu não aguento. Aguenta. Deus não coloca nada acima do que você consegue. E querido, se tu não aguentar, nós ajuda. Crê que você é igreja ou não? Eles ficaram porque eles ouviram. E por eles ouvirem, se criou algo no profético. Deus é um Deus criativo, mas no meio de pessoas que ouvem e fazem. Não adianta Abraão, não. Abraão é tipo assim, claro que Deus não falou isso. Só se falou e não escreveu Moisés, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deus não falou para Abraão: olha, eu vou fazer com vocês o que eu fiz que eu vou fazer com Maria. Né? Apesar de que João 8,56, Jesus fala: Abraão viu os meus dias. Aleluia. Mas vamos lá. Deus não falou para Abraão: eu vou fazer com vocês o que eu vou fazer com Maria e com José. Eu vou colocar ali em Sara aquilo que é necessário para que Isaac venha. Não. Deus falou: vai, filho. Está ouvindo, filho? E Sara lá, velhinha, com todo respeito à minha querida Sara, e estéril, eles ouviram, mas além disso, o profético começou a criar-se vida quando eles coabitaram. Sim ou não? O profético, ele se torna vida, irmãos. Presta atenção nisso. Naquilo que é anunciado, naquilo que se ouve, aí tem a outra fase, e naquilo que se vive, naquilo que se pratica, naquilo que a gente forma de cultura no nosso dia a dia. E eu vejo que nisso está a loucura de Deus. Quantas coisas que eu vejo que Deus falou, e que houve até um movimento lindo, real, autêntico, original de Deus, mas que muita coisa não aconteceu. Por quê? Porque tão simplesmente não o quê? Ou não praticaram. O
que faremos, pois, diante dessas coisas? O que vocês vão fazer? Sim, arrependei-vos. E o que eles fizeram? Compungiu-se-lhe os corações, quebrantaram-se, e eles entraram no arrependimento. Naquele dia, quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. O profético se tornando real, porque ouviram. Mas antes disso, os discípulos ouviram. Estavam ali unânimes em oração. Existe uma palavra profética sobre a tua vida? Existe? Eu creio plenamente que existe na vida de cada um de nós. Mas pense em algo. Nós precisamos ativar algo na nossa vida. O profético, ele é anunciado, mas eu preciso ouvir e preciso me mover. Agora, obviamente, irmãos, eu estou falando aqui nesse plano holográfico. Deus também pode fazer coisas que Ele quer fazer. Ou não? Mas em Deus, olhando para aquilo que Ele fez na igreja de Jerusalém, tudo aquilo ali já foi pré-anunciado. Sim ou não? Mas Deus pode fazer coisas que Ele não anunciou. Isso é Ele faz o que Ele quer. Deus faz da maneira que Ele quer. Mas preste atenção em algo. Mais uma vez, o segredo está em ouvir. Deus usa símbolos, sim. Ele usou até uma mula profética. Sim? Uma mula profética foi usada. Mas para quê? Para que o homem pudesse ouvir e ele pudesse sair daquele lugar e ativar aquilo que a gente pode chamar do profético. Então, uau, o quanto que eu vejo que é desafiador para a nossa geração esse lugar. E eu percebo, e eu tenho paz de falar para vocês, no meu espírito, vocês estão no melhor lugar. Vocês estão no tempo profético de Deus. Quer chamar de Kairos? Chama de Kairos. Quer chamar de Rema? Chama de Rema. Mas Deus está nos incluindo no tempo dele. E a igreja de Jerusalém, ela viveu isso. Ela ouviu uma instrução e ela ficou ali naquele lugar. Queridos, movimentos, agitações, eventos e tantas coisas, nada disso é pecado. Mas o segredo está a quem nós temos ouvido. A igreja de Jerusalém, ela estava ouvindo. E esses 3.000, põe em Atos 2,42, por favor, querido, aqui na nossa tela, Atos 2,42. E esses 3.000, olha o que eles estavam ouvindo. Eles se dedicavam ao quê? O ensino dos... Mas o quê? O partir do pão e o quê? Eles estavam o quê? E criou-se no meio deles uma cultura profética. Como eu queria viver naqueles dias. Mas aleluia, nós podemos viver nos nossos dias. Eles estavam ouvindo ou não? Aí o que acontece? 43, por favor. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos... Uau! Eles estavam o quê? Qual é o segredo? Ouvindo. Aleluia. Aí a gente vê que a fé vem por onde? Daqui a pouco vocês não vão ter para onde ir. A fé vem pela onde? Eles estavam ouvindo e estavam perseverando no ensino. Algumas versões dizem, e eles perseveravam, porque eles estavam o quê? Ouvindo aqueles que ouviram a Jesus. Aleluia. E Deus formou
esse tipo de comunidade sobre eles. Não é à toa que Apocalipse, em muitos versículos, podemos falar do 3:13. Põe para nós, por favor, 3:13 de Apocalipse. Aqueles que têm o quê? Faz o quê, queridos? O que o diz as... Se Apocalipse é uma palavra do fim, a igreja que vai subir é uma igreja o quê, queridos? Você acha que o diabo não se levanta contra? Irmão, sinceramente, eu não vou mentir, eu não sei como que ele faz. Eu nunca tive esse tipo de visão, de discernimento, nunca mesmo, e não vou ficar mentindo. Mas vou falar de coisas que eu posso até acreditar que ele faz. Ele lança, a palavra diz, né, Efésios 6:10, ele lança dados inflamados, não lança? Ele lança confusão, aonde, né? Ele deve ter um monte de tampão de ouvido do Hades, né? Tampão de ouvidos do Hades. Ele vai lá para... Ele faz alguma coisa para que nós o quê? Ou numa linguagem psicológica, psiquiátrica, a gente pode ouvir que ele oprime as emoções, os sentimentos, os pensamentos, para que a gente não o quê? Ouça. Só que Romanos é da nossa época, apóstolo. Romanos 16:19 diz: e o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os nossos pés. Eu não posso crer em outra coisa. Vocês estão entendendo? De não se ouvir. A igreja de Jerusalém, ela ouviu. Nós precisamos entender isso, que no meio de um profético, de um ambiente profético, há pessoas que estão ouvindo. E aqui já cai toda a mística, que a gente não tem que ouvir os santos homens de Deus e mulheres. Hebreus capítulo 13, Efésios capítulo 4, 10. Que Deus fala... Hebreus capítulo 1, que Deus fala através dele mesmo, da sua palavra, do Espírito Santo, de Jesus, mas que Deus usa os santos profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, sim ou não? Para o quê? Para anunciar, falar. Isso fica desmistificado em Atos 2:42. A quem eles estavam ouvindo? Estavam ouvindo esses santos homens que Deus levantou naquela geração. Você já ouviu frases? Eu só ouço Deus. Cuidado com isso. Eu ouço Deus. Ele é poderoso para falar comigo intimamente dentro do meu coração. Mas eu decido colocando para meu pai espiritual. Aí eu vou junto. Tem diferença ou não? Eles estavam ouvindo aqui. Deus te chama para ouvir? Sim. Eu digo para vocês, eu escrevi algo, a ação, a prática está ligada a fundamentos, e para isso é necessário se relacionar com Deus, muito mais do que ficar tão somente fazendo parte de movimentos, ideias, ou até profecias, porque até a profecia, ela é anunciada, mas necessita ser provada, se é verdade ou se é o quê? Mentira. Ok? Sim ou não? A igreja de Jerusalém, antes de agir, eles ouviram. Mas eles entraram nesse lugar de se mover, porque eles tinham uma chave. E é a última coisa que eu quero falar para nós nessa noite. Eles se moviam porque eles praticavam. Uma vez eu vi lá na cidade de São Paulo, há muitos anos atrás, um homem que fez uma fórmula química, ele era um químico, ele ganhou $500 mil, e ele estava noivo. E ele estava num culto de 5, 6 pessoas, numa igreja pequena, apóstolo.
na maneira de se falar pequena, porque para mim, se 2 ou mais estão reunidos, não tem tamanho, irmão. O céu está ali, finish. Aleluia. Mas vamos lá. Estava lá, aí foi um missionário pregar, pregou lá para as 5, 6 pessoas, e no final ele disse, essa é a janela 10x40, e lá na nossa organização missionária, nós estamos orando e clamando ao Senhor por $500 mil. E o homem que fez uma fórmula química e que vendeu por $500 mil estava lá. E ele estava noivo. E a noiva dele estava do lado dele. E mulher muitas vezes é mais racional que o homem. Aleluia, mulheres, isso é profético. Tem que ser mesmo. A minha ainda mais que ela é médica. Ela me corrói por dentro muitas vezes. Ela acaba com o meu profético em 1 segundo. Eu estou profético, aí vem o racional assim, em 1 segundo. Eu tenho que, eu sou uma só carne com ela. Aleluia. Mas a noiva estava ali. E ela viu que o noivo se contorceu na cadeira. Aí daqui a pouco o noivo olhou para ela, como eu estou olhando para você aqui, com todo respeito. O noivo olhou para ela assim, ela estava do lado, né? Aí ela falou assim baixinho para ele, nem olha para mim. Só que, queridos, aquele homem ouviu. E ele entrou em um lugar em Deus naquele momento, de quebrantamento. Vou falar para vocês já ao fim. Ele semeou. Queridos, Deus fez algo na vida desse homem. Esse homem é um grande executivo no Brasil. Mas ele entrou nesse lugar. A igreja de Jerusalém foi profética, sim. Isso é uma chave. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha versão algo. Na minha versão bíblica aqui. Eu vou ler algo para vocês. Aleluia. Já estou terminando a palavra. Deus está aqui. Romanos, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 17. Ou melhor, eu vou começar pelo 16, para a gente quebrantar mais. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação ou na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo e ouvir o quê? Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eles decidiram o que, queridos? Não ouvir. E se nós formos ver o 11, tem um profético no meio aí, que também não ouviram para que os gentios pudessem ouvir. Mas não vamos entrar nessa linha de pensamento agora, porque senão a gente vai ficar até 1h da manhã. Mas eles não ouviram. Teve quem anunciasse? Teve. Agora, qual que é a chave de vivermos uma vida profética? Nós ouvirmos, mas nós começarmos a caminhar nesse lugar profético. De quê? De praticar. Isso é uma chave. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem,
ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó, e ele quer te perseguir, e nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá!